Salve, salve família, Rafael Figueiredo falando, idealizador e criador do Mundo Fora da Gaiola, que é um projeto que nasceu quando eu comecei a fazer meu primeiro ano sabático, que acabou se estendendo aí por 5 anos sabáticos. Tive a oportunidade de morar em 30 países ao longo desses 5 anos e eu gastava em média R$ 2.000 por mês. E aí o pessoal começou a ficar surtado, querendo saber o que eu fazia, qual era a bruxaria para eu viajar gastando tão pouco. Tinha gente que falava que só de aluguel e condomínio pagava 2.000 por mês, e eu não gastava isso no mês inteiro viajando. Então, daí começou as primeiras ideias, os primórdios do Fora da Gaiola. Quando eu comecei a conhecer, né, uma galera desse meio também, o Saulo, o Uli, a galera do 1.000 Pontos por Vez, enfim, vários amigos que eu tenho hoje, sócios e parceiros aí de projeto, porque o projeto foi crescendo, a comunidade foi crescendo e a gente decidiu chegar um pouco mais longe. Então, hoje a gente vai atender aí um dos pedidos que a gente mais tem recebido, que seria como montar um roteiro legal para a Europa gastando pouco. Essa ideia nasceu de uma conversa que a gente estava tendo com uma cliente nova, que a gente faz toda uma reunião de planejamento de viagem e tudo mais, a gente vai falar sobre isso no final, mas a gente percebeu que ela estava desesperada porque ela queria ir para a Europa, foi fazer cotação aí com uma agência grande famosa e cobraram para ela R$ 12.000 por uma semana na Europa. E ela estava desesperada. E a gente estava querendo mostrar para vocês como é que a gente pode viajar para a Europa gastando muito menos do que esses 12 mil. A gente tem exemplos que a gente também vai mostrar para vocês de promoção que teve essa semana de passagem ida e volta para a Europa por R$ 1.500, que a gente compartilhou até lá na nossa comunidade. Então, falando um pouquinho sobre os sócios, então, eu, Rafa Mundi, foi quem criou o projeto lá em 2020, e agora em 2025, quando a gente decidiu expandir, eu convidei, a gente brinca que fez a iniciativa Vingadores, né? Eu comecei a chamar ali a galerinha que estava comigo desde o início, mas cada um remando o seu próprio barquinho, e a gente decidiu unir forças, expandir um pouquinho o braço da gente para poder fazer um serviço mais legal para a galera. Então, eu, Rafa Mundi, temos o Léo e a Pri, do 1.000 Pontos por Vez, que são criadores de conteúdo e tem um canal bem legal no Instagram. O Ulisses Xavier, que está aqui na sala, é o nosso tecnobruxo, é o cara dos bastidores que desenrola para a gente toda a parte de tecnologia, de CRM, de automações, de página de venda, enfim, é o cara que faz a coisa acontecer. E hoje eu convidei para vocês, eu sempre brinco que os Gaiola Casts é algum conteúdo que vocês pediram e eu trago para responder vocês, ou eu convido alguém muito mais inteligente do que eu para compartilhar a experiência. Então, quando eu estava viajando, eu estava na Albânia e eu conheci o Saulo estava planejando ainda começar o mochilão dele, e hoje ele foi convidado para participar do Fora da Gaiola como nosso expert de passagens, emissões avançadas, emissões em companhias estrangeiras. Então, a gente até combinou essa aula hoje no sábado de manhã cedo por causa do fuso horário. Não sei se vocês estão vendo a câmerazinha do Saulo, tem todo um negócio chique atrás no cenário. Ele vai falar um pouquinho mais sobre onde ele está, o que ele está fazendo e como ele foi para lá. Mas, Saulo, seja super bem-vindo, a casa é tua, manda bala. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, valeu, Rafa. Sabe aquela apresentação aquele episódio do Chaves, que o professor Girafales está falando do Seu Madruga? Esse energúmeno aqui, e depois me sinto mais ou menos assim. Mas, meu nome é Saulo, para quem não me conhece ainda, do perfil Recalcule a Rota, do Instagram. Eu sou nômade digital há 3 anos agora. Eu comecei como barraqueiro. Por barraqueiro, tá? Entenda-se de camping, tá bom? De barraca. Não barraqueiro de fazer barraco, mas de ficar em barraca. Eu comecei lá em 2014, a minha primeira viagem, na verdade, onde eu fui para o Chile. Eu saí de Recife para o Chile. A primeira vez que subi no avião, não entendia absolutamente nada de imigração, nem nada. Eu tinha que preencher um papelzinho lá, não falava espanhol, enfim, foi curioso, para dizer o mínimo. Isso tem 11 anos já, quando ainda existia esse voo direto do Chile para o Recife, né?
De lá para cá já foram 4 continentes, 37 países e mais de 7 anos estudando sobre milhas. Já morei no Japão, Argentina, Vietnã, Tailândia. Nesse exato momento eu estou aqui no Quirguistão. Eu estou literalmente dentro de um iurte. Iurte é a casa dos povos nômades antigos, né? Então, esse aqui é um exemplo desse povo da Ásia Central. Uma casinha dessa, por isso que é toda estilosinha, assim, não sei o quê. Então é muito bom para você ter um foco maior para trabalhar. A acústica também é muito boa. Até a temperatura também interfere, né? O que é bem legal. E hoje, depois de alguns anos, como o Rafa falou aí, a gente decidiu juntar força, né? E a gente está dentro dessa belíssima comunidade. Eu, Rafa, Pri, Léo, Ulisses. E eu acho que hoje a gente tem o quê, Rafa? Mais de 150 membros já? Eu não lembro, porque todo dia tem gente entrando, tá aumentando. Estamos nessa Eu não faixa aí lembro de agora. 150 alunos dentro da comunidade. Parêntese Nossa, curto, demais. o Saulo e eu, a gente fica revezando, né? Cada um viaja um pouco porque a gente não pode viajar junto. A gente brinca que se a gente viajar junto, dá o apocalipse. Porque eu gabaritei várias paradas, peguei guerra no Israel, peguei tsunami no Japão, peguei terremoto na Indonésia, o Saulo pegou vulcão. Então, se a gente viajar junto, dá aí um apocalipse zumbi, intervenção alienígena ou alguma coisa um pouco mais avançada. Não dá pra gente viajar junto, porque são os reis do perrengue. É melhor manter o universo em segurança, né? E cada um fica num continente diferente, para não ter muita energia num lugar só. Porque senão pode dar, pode dar ruim. Então hoje a gente tem aí essa, essa grande comunidade, né? Então já tô há alguns meses junto também, junto com o Rafa e todo mundo. E a ideia realmente é a gente atender todo mundo, né? Então, hoje, como o Rafa falou, eu sou o especialista de emissões no grupo. Então, atendo principalmente os clientes de gestão de milhas, né? Que é aquela pessoa que não tem tempo para parar para aprender e estudar, mas também não quer deixar de aproveitar as oportunidades como as que a gente vai ver hoje, né? Então, basicamente, a gente consegue aí, desse jeito, ajudar centenas de viajantes, centenas de famílias até, eu diria, que podem passar por esse tipo de transformação que a gente passou, né? Inclusive, eu acabei de receber aqui no direct da Fernanda, não sei se ela tá aqui na aula já ou não, mas a Fernanda é do interior de Minas, a cidade com o doce de leite mais gostoso do Brasil, do Brasil, eu diria do mundo, porque ninguém faz um doce de leite igual o nosso, convenhamos. E ela acabou de mandar aqui no direct que ela pegou 4.500 para 2 pessoas para passar a primavera na Europa. Saindo do interior de Minas, R$ 4.500 para 2 pessoas. Né? Então, é o tipo de oportunidade que a gente vai ver aqui hoje, beleza? E por que, né, que a gente decidiu a Europa, afinal de contas? Porque normalmente é um destino onde a galera costuma se apaixonar por viagem. O meu primeiro foi para o Chile, porém, onde eu realmente me apaixonei assim por viagem, que eu falei, ok, eu vou viajar pro resto da vida, é isso que eu quero. Então foi nessa nessa viagem aí para a Europa e eu falei, cara, é isso. Eu fui em 2018 com Mainha e foi bem interessante, assim, a gente fez a gente usou Couchsurfing, usou hostel, eu com minha mãe, tá? Então, hoje, se eu fosse, quando a gente viaja de novo junto, assim, é uma outra pegada, completamente diferente, porque eu aprendi novas bruxarias, né? Como o Rafa fala também. Então, eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem com ela para a Europa, novamente, se ela quiser a Europa, com muito mais conforto. E mesmo sem necessariamente ganhar mais do que ganhava antes, é só questão de estratégia mesmo e saber onde colocar energia, né? Então, a Europa, ela é apaixonante. Eu fiquei completamente
Depois que eu fui com manhã para lá, em 2018, no ano seguinte, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu vou viajar de novo ano que vem para lá, para ver se esse negócio de viajar sozinho é bom mesmo. E eu voltei sozinho depois e eu falei, é bom mesmo. Então, já tem alguns anos que eu tô por aí, né? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai falar como você consegue economizar aí uma boa grana na sua passagem, né? Então a gente não quer pagar ali aqueles R$ 7.000, que não é incomum da gente encontrar. O Rafa falou desse exemplo aí de R$ 12.000 da pessoa que recebeu a cotação da agência e tudo. Então, assim, com acúmulos do dia a dia, estratégia simples de compra de pontos, morando no Brasil ou não, assim como eu não moro no Brasil há 3 anos e eu continuo viajando com milhas do mesmo jeito. Então, não é só um cartão de crédito, porque eu não uso meu cartão de crédito no, no Brasil, porque, assim, há alguns poucos gastos que eu tenho, assim, mas não é o cartão quem faz a diferença na minha vida, né? É muito questão de estratégia. Então, para a gente poder começar, eu queria pedir só uma coisinha para vocês, certo? Uma coisinha extremamente importante, inclusive, que é nada mais do que atenção. Então, fecha o Instagram, fecha o WhatsApp, desliga o celular. Quer dizer, se você está assistindo pelo celular, não desliga o celular, né? Porque aí também você não vai conseguir assistir, aí não faz sentido. Mas não estou expulsando ninguém. Só que a gente vai focar agora, tá? Para poder aproveitar ao máximo. Então, mantenha o microfone fechado. Quem tiver dúvida, pode colocar ali no chat, ou então levanta a mãozinha que eu posso depois concluir o raciocínio e a gente abre, certo? No final, a gente vai ter uma parte de tira dúvidas também. Então, ao longo da aula, de repente, essa dúvida pode ser respondida, mas não se acanhem e fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Esse é o nosso primeiro GaolaCast do mês, né? Então, se você está aqui, ou você já é aluno da nossa comunidade, ou você chegou como convidado, e assim, são todos extremamente bem-vindos, certo? Então, no final dessa aula, você já vai ter o conhecimento suficiente para encontrar passagem para a Europa, assim, muito, muito mais barato. Não só para a Europa, na verdade, porque são estratégias que dá para a gente replicar para outros continentes também, se seguir os princípios que eu vou mostrar hoje, né? Parêntese Então, curtinho, manda. eu pedi para o Saulo, na hora que a gente estava conversando para planejar essa aula daqui, que como era um tópico muito pedido, eu acredito que a Europa seja o tópico onde, sempre que a gente faz pesquisa dentro da comunidade, Europa é o destino que o pessoal mais pede. Geralmente os mais clássicos, né? Tipo Itália, Grécia, Paris. Algumas pessoas querem conhecer Portugal, Espanha, mas assim, Europa é a maioria esmagadora. E aí, quando a gente decidiu montar esse aulão aqui e decidiu que ele ia fazer aberto para a galera de fora da comunidade conhecer um pouquinho e descobrir algumas estratégias para economizar nessas viagens para a Europa, eu falei para o Saulo, bora tentar pegar ali a base da metodologia do Fora da Gaiola e aplicar na prática, mostrando para o pessoal como funciona a nossa cabeça na hora de montar uma viagem. Então, todas as ferramentas e todas as estratégias que eu pedi para o Saulo incluir aqui exemplificando para vocês a metodologia da gente na prática. Então, se vocês quiserem ir para Estados Unidos, quiser, sei lá, ir para a África, quiser ir para a Ásia, lá onde eu fiquei mais de um ano e o Saulo está lá agora, dá para vocês fazerem o mesmo raciocínio, as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias para montarem viagens para qualquer lugar do mundo. Tranquilo? Então, preste atenção que tem algumas ferramentinhas aí que provavelmente vocês já conhecem, outras não. Mas, assim, é o básico bem feito, vai dar um resultado surreal na hora que vocês forem querer viajar, tá bom? Taca ali pau, Saulo. Uma dessas ferramentas, inclusive, é o Flight Connections, né? Que a gente já tem, acho que tem pelo menos umas 2 aulas de Flight Connections lá dentro. E o que é essa ferramenta, né? O Flight Connections, ele é basicamente, ele mostra todos os aeroportos do mundo e todas as rotas. Simplesmente só isso. Então, a partir disso, a gente consegue começar a entender como que funciona a precificação de passagem aérea e tudo isso. Por quê? Você vai começar a ver que tem muito mais oportunidade em um aeroporto do que outro. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, tá vendo que tem
umas bolinhas azulzinhas, outras amarelinhas, outras vermelhinhas. Essa azulzinha quer dizer que tem mais de 50 voos diretos saindo daquela região. A amarelinha, acho que são até 10, mais do que 10, e a vermelha, acho que menos do que 10, algo assim. Não lembro exatamente o número, mas a questão é, aqui a gente consegue encontrar diversas oportunidades de voos para vários lugares do mundo. Então, por isso que eu falei que isso aqui que eu vou falar não se aplica exclusivamente para a Europa, mas para o mundo inteiro. Então, o Flight Connect ele é um bom começo para a gente começar, um bom começo para começar a Alaska, né? Mas é um bom começo para a gente seguir e encontrar essas novas rotas, em onde quer que seja, começar a mapear realmente as possibilidades ali dentro da Europa, seja chegando pela Espanha, pela Itália, pela Alemanha, algumas coisas que a gente vai ver. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei São Paulo, Madrid, aqui do lado esquerdo. Eu coloquei saindo de Guarulhos, no caso, né? Porque a maioria dos voos do Brasil são partindo de Guarulhos, mas isso não quer dizer que ninguém do interior de Minas não pode viajar também, certo? Como já falei para vocês mais cedo também. Então, nessa rota aqui, especificamente de Guarulhos, Madrid, a gente tem Air Europa, Air China, Iberia e Latam voando para Madrid. Parêntese curto de novo. Essa ferramenta do Flight Connections, a maioria da galera não conhece. Todo mundo conhece geralmente o Google Flights, o Skyscanner, Decolar, alguns buscadores mais clássicos. O Flight Connections ele não é um buscador. Ele é feito para você mapear rota. Você vê da onde sai, para onde sai, quais as companhias fazem esse trecho. Ele parece simples, mas ele já me economizou pequenas fortunas. Teve uma das voltas para o Brasil que eu estava pesquisando rota barata da Europa para voltar para casa. No meu primeiro mochilão, eu fiz 2. E eu estava achando as passagens relativamente caras. E aí eu peguei para pesquisar uma passagem saindo de Lisboa, indo para o Brasil. E eu encontrei, sem querer, assim, besteira, mas eu encontrei uma passagem de Lisboa para Viracopos, barato. Por quê? Eu joguei no Fly Connections. De Lisboa, tem voo para onde? Porque eu estava procurando, tipo, Rio e Guarulhos. Galeão, Guarulhos. Igual quase 90% das pessoas fazem. E a gente fica muito bitolado em Guarulhos e Galeão. Quando eu pesquisei, porque na hora do Fly Connections vocês conseguem selecionar a origem e não selecionar destino. Ele vai mostrar todos os voos que saem daquela origem para todos os destinos possíveis saindo daquele aeroporto. Então eu pesquisei saindo de Lisboa para olhar o que tinha de opção para o Brasil e eu vi que tinha Viracopos. Eu nunca pesquisei para Viracopos, eu sempre olho Guarulhos. Quando eu olhei Viracopos, a passagem estava quase metade do preço. Então eu consegui voltar para o Brasil super barato. Na segunda volta, mesma coisa. Eu estava em Paris, procurando opções para voltar para o Brasil. Pesquisei Paris para qualquer lugar para ver rotas. Mesma coisa. A gente começa olhando Guarulhos e Galeão, que nem um bitolado. Aí eu vi Paris, Fortaleza. Opa, deixa eu dar uma olhadinha nesse Paris, Fortaleza. Aí quando eu fui fazer os testes, estava mais barato eu fazer Paris, Fortaleza, Fortaleza, Rio, do que Paris, Rio. Estava mais barato. Então eu paguei menos e conheci Fortaleza com desconto. Tipo, conheci Fortaleza de graça, pagando menos para chegar em casa. Então esse Fly Connections te dá essas ideias, expande a cabeça para opções de rotas, para você montar uma conexão, enfim, para você montar um roteiro novo. Eu já usei isso várias vezes. Eu dei 2 exemplos voltando da Europa para o Brasil. Mas quando eu fui para a Ásia, foi a mesma coisa. Eu estava em Dubai e eu queria ir para a Ásia. Origem Dubai, vou ver para onde que tem opção. Aí achei Seul, na Coreia do Sul. E eu vi que quem faz essa rota é a Coreia Air. O Saulo vai falar um pouquinho mais sobre parcerias aéreas, mas adiantando um pouquinho, dando spoiler, eu vi que Dubai, Seul, eu conseguia fazer de Coreia Air. E a Coreia Air, ela é parceira da Smiles. Então eu consegui usar minhas milhas da Smiles para viajar pela Coreia Air indo para a Ásia. E aí eu comecei todo o meu mochilão pela Ásia. Tudo isso por causa de uma dica que eu peguei no Fly Connections. Então, cara, para quem nunca usou esse site, recomendo demais. Saulo, tua câmera fechou, não sei se tu tá aí. Se tiver, Opa, tá contigo. Voltou. Pois é, inclusive, foi numa dessas aí, Rafa, que eu descobri um trecho da Emirates fazendo um voo que não envolvia Dubai.
O que até meio que não faz sentido assim, porque normalmente quando a gente fala de grandes companhias aéreas, como Qatar, Emirates, TAP, Iberia, todas elas vão passar no hub dela. Então, o que é o hub? É basicamente o principal aeroporto daquela companhia aérea. Então, se aquela companhia aérea, vamos usar o exemplo da Emirates, ela é da onde? Dos Emirados Árabes Unidos. O hub dela é em Dubai. Então, basicamente, todos os voos daquela companhia, diria que 95% dos voos dela vão passar por Dubai. Mas existem aí um conceitozinho, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, daqui a pouco o Rafa vai puxar minha orelha aí, porque ele está fugindo um pouquinho da gaiola, mas a gente tem o que a gente chama de quinta liberdade do ar, que é basicamente a companhia aérea ela tem uma liberdade para poder viajar de um lugar para outro sem passar pelo país hub dela. Então, foi numa dessas que eu encontrei um voo para Hong Kong, voando com a Emirates executiva, tipo, super baratíssimo, assim. Eu não peguei porque para mim não fazia sentido, mas foi uma rota que eu acabei descobrindo e agora já está aqui na minha cabeça e se eu precisar, eu sei que dá para usar depois, né? Voltando para Europa, a gente tem aqui os 12 signos do zodíaco, os 12 principais aeroportos da Europa para poder encontrar as passagens aéreas mais baratas. Então, o que acontece? Às vezes, a gente pensa, não, eu quero chegar em Atenas, quero chegar em Luxemburgo, eu quero chegar em, sei lá, Bruxelas. Às vezes, alguns aeroportos que eles são menores. Então, lembra lá no Flight Connect que eu mostrei para vocês aquela bolinha azul, aquela bolinha amarela, aquela bolinha vermelha? Às vezes, os aeroportos menores, às vezes não, a grande maioria das vezes, na verdade, aqueles aeroportos menores vão ter voos mais caros. Por quê? Simplesmente oferta e demanda. Então, quando a gente entende como uma empresa funciona, quando a gente tira da nossa cabecinha e começa a pensar com a cabeça da companhia aérea, fica muito mais fácil da gente entender o jogo. Então, quando tem mais oportunidades de voos a partir daquele aeroporto, a chance é de que vai ficar ali mais barato. Então, na Espanha, a gente tem aí Madrid e Barcelona como exemplos. No Reino Unido, o principal é Londres. Então, às vezes a gente quer, eu queria ir para Dublin e tal. Para Dublin, você não vai conseguir encontrar boas opções. Isso não quer dizer que não existam, tá? Mas a chance é menor. Na França, a gente tem Paris. Na Itália, a gente tem Milão e Roma. Inclusive, Milão é surpreendentemente bom. Tem voos assim. Não é incomum encontrar, sei lá, R$ 3.200 saindo de Maceió para Milão. Uma rota que há alguns anos atrás não faria sentido nenhum. Mas ela hoje é super validada. Eu já vendi várias passagens para clientes que voam, né, nesse trecho, né, que mora em Maceió e tem vontade de conhecer a Itália. Istambul, então, Turquia, ela está ali naquele Eurásia, né? Então, é um Istambul, por si só, é uma cidade que está em 2 continentes ao mesmo tempo, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, eu coloquei ela aqui também, porque ela acaba sendo uma porta de entrada muito boa para a Europa. Amsterdã, na Holanda, Frankfurt, na Alemanha, Lisboa e Porto, as duas em Portugal. E aí você pode estar pensando, o Saulo ficou maluco, porque até onde eu me lembro, Beijing não é na Europa. E você acertou. Realmente, Beijing, a última vez que eu olhei, não era na Europa. Se o Rafa quiser confirmar aí no mapa se ainda está lá, na China, eu acho que ia estar. Eu juro que quando eu vi esse slide, eu pensei, o Saulo ficou maluco. Mas faz sentido, eu juro que vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. Deixa eu passar aqui o próximo slide, que eu vou explicar. O que acontece com Madrid? Quem é que voa para lá? Por que Madrid é bom? Então, eu coloquei isso tudo, mostrei os 2 aeroportos, para poder mostrar para vocês quais são essas companhias aéreas que a gente consegue emitir para lá,
que seja preços interessantes. Para Madrid, a gente tem aí Iberia, Latam e Azul. Então, essas 3 companhias aéreas, elas fazem voos para lá. Então, a gente tem 3... Manda. Só para esclarecer, o Saulo está usando ali IB, LA e AD, porque esse é o código da companhia aérea, é o código mundial dessas companhias aéreas, tá? É só para explicar, para ficar claro que o Saulo também não ficou maluco 2 vezes, de colocar Beijing e chamar as companhias aéreas por 2 letras. É verdade, é verdade. É porque eu pensei, se eu for colocar o nome da companhia aérea, esse slide vai ficar tão grande com tanto texto. Eu falei, não, vou fazer esse... Valeu pelo adendo, senão ia ficar aí meio perdido, né? Mas, ó, IB de Ibéria, LA de Latam e AD de Azul, eu acho. Eu não sei o porquê chamam assim, mas, enfim. Tem esses voos diretos, certo? Tem outras que fazem também, como a própria Air Europa e tal. Mas essas 3 são as principais que a gente consegue aí emitir com milhas com opções bem interessantes. Barcelona, a gente tem a Latam voando para lá. Então, vocês vão ver que a Latam vai estar presente na grande maioria das principais casas do Zodíaco aí da Europa, porque a Latam é a principal companhia aérea nacional. Querendo ou não, goste dela ou não. Né? Inclusive, eu odeio, mas faz parte. Mas ela voa para lá, tem boas opções também. Então, às vezes, a pessoa pensa, pô, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Espanha. E aí pensa em Madrid, não pensa em Barcelona. Mas quando você foge um pouquinho ali da gaiola, você vai buscar passagens para Barcelona, pode ser que você encontre opções bem interessantes também, tá? Londres, a gente tem a Latam, e eu coloquei IB de Ibéria, apesar de que quem voa para lá, um voo direto, é a British Airways. Porém, com a Ibéria, a gente consegue emitir voos da British Airways também, inclusive voos diretos, certo? Paris, a gente tem a AF, que é Air France, e a Azul, de novo, com voos diretos ali, saindo de Campinas, tem voos de... a gente tem... Não, de Recife não, Recife é Porto e Madrid só. Mas saindo de Campinas, a gente tem ali a Azul, e saindo de Guarulhos, de outros lugares também a gente tem a France. Curioso como o Rafa falou ali, daquela oportunidade que ele encontrou, né? Voando para Fortaleza, foi num voo da Air France. Eu não acompanhei, mas assim, por eu entender a rota, eu já sei que só pode ter sido essa opção, não existe outra opção de fazer Paris, Fortaleza, que não seja voando Air France, com milhas Smiles, que ele talvez tenha encontrado ele na faixa de uns 88 mil milhas, mais ou menos, que é uma opção muito, muito, muito interessante para fazer esse voo. Então, Paris também conecta com Salvador, Rio, eu acho que... e aí entra Guarulhos e Fortaleza, né? Como eu falei. Milão e Roma. A gente tem a opção muito interessante aí com a própria Latam. Como eu falei, ultimamente Milão tem sido a melhor opção, porta de entrada para a Itália, com as milhas Latam. Para Istambul, a gente tem apenas a Turkish, que a gente consegue emitir com milhas da Azul e milhas da Smiles também. Para Amsterdã, a gente tem a KLM, que ela vai voar ali somente Guarulhos. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha. Deixa eu ver aqui. Guarulhos e Galeão. Ambos fazem essa aí também. Mesma coisa com Lufthansa, tá? Para Frankfurt. Então, Frankfurt a gente tem Lufthansa e tem Latam. Latam a gente consegue emitir ali normalmente, usando nossas milhas. Para Lufthansa já é uma estratégia um pouco mais avançada, que a gente precisa usar milhas da TAP, que hoje em dia não é tão fácil assim de conseguir. Mas para quem sonha em voar de primeira classe, por exemplo, às vezes aparece essa disponibilidade aí com uma antecedência de 2 dias. Então, sei lá, depois de amanhã eu quero voar de primeira classe para a Alemanha. Beleza, essa opção é real dentro do mundo das milhas, certo?
Para Lisboa, a gente tem TAP, tem Azul, faltou adicionar aqui Latam, na verdade, que a Latam também voa para lá, mas tem opções bem interessantes. Porto também, TAP e Azul. E Beijing, afinal de contas, chegamos na cidade mais estranha da Europa, que é Beijing. Porque a Air China, que é da China, obviamente, ela voa de Beijing para Madrid e de Madrid para Guarulhos. Então existe essa opção da gente fazer Guarulhos-Madrid. A gente pega só aquele trechinho ali, certo? Porque ela tem aquele conceito que eu falei agora há pouco, da quinta liberdade do ar, que você pode voar sem ser pelo seu próprio hub, sem passar pelo seu próprio aeroporto. Então, a Air China, ela tem essa possibilidade. Consequentemente, quando isso acontece, ela tem voos mais baratos do que o normal. Então, vocês vão ver aqui nas opções que eu vou colocar em tarifa pagante, então, pagando ali com o seu cartão de crédito em real, normalmente, você vai ver que as opções mais baratas vão ser da Air China. Observação, teve uma promoção bem recente da Air China e a gente compartilhou na comunidade. A Joyce, que é aluna nossa, entrou tem pouco tempo na comunidade até. Ela conseguiu a passagem pela Air China, ela estava até perguntando se era confiável, porque a gente não está acostumado a ver voo da Air China, né? E a gente tem um outro aluno na comunidade que é colega meu de mentoria e ele trabalha indo para a China toda hora. Então ele já conhecia a Air China, ele falou que para ele não é legal porque ele tem 2 metros de altura e a Air China é feita para chinês, que é baixinho. Então ele falou, para eles, quando ele viaja de Air China, ele tem que pegar aquelas conforto, né, que é um pouquinho maior o espaço. Mas para a Joyce, que é pequenininha, vai tranquilo. Ela pagou menos de 2.600 ida e volta para a Europa, pela Air China. Então, 2.600. E saindo do interior, porque ela não é de grandes centros. Eu estava até tentando puxar aqui na conversa da gente qual foi o aeroporto de origem, mas independente, 2.600, se ela tivesse que sair de qualquer lugar para ir até Guarulhos, ia ficar barato do mesmo jeito essa viagem, né? Ô, Rafa, tu sabe se tem bagagem despachada também na Air China? Não lembro. Não me lembro, não lembro de ter conversado sobre isso com a Joyce, não. Mas eu sei que ela pagou mixaria. E ela é dos cosméticos e tudo mais, então eu acredito que ela tenha levado mala despachada sim. Eu posso perguntar para ela depois. Vou até perguntar aqui, se ela me responder antes do final da aula, eu trago essa informação. Eu lembro de ter visto algumas tarifas da Air China, mas como para mim não faz sentido, né? Então não parei para olhar também. Mas pode ser bem interessante. Acho que antes de seguir aqui o próximo slide, vamos abrir o chat aqui para ver o que tem de pergunta. A Cíntia perguntou aqui se a Air China tem alguma parceria para emissão com milha. Air China, pelo que me lembro, não. Na se minha tiver, memória, não não. é fácil. Deixa eu só conferir aqui. É uma companhia Ela grande, mesmo... né? Ela deve ter programa de fidelidade, mas parceira com nacionais eu não me lembro de nenhuma. Com nacional não. Ela é da Star Alliance, mas ela não tem parceria com nenhuma companhia nacional, né? Então dá para emitir, por 2.600 mas... de volta, nem preciso das milhas. Exato. Nem tudo são milhas. A gente fala sobre viagem, não sobre milha, porque se a gente fosse falar só sobre milha, a gente se limitava demais. Já fiz muita bruxaria onde não usava milhas e dá um impacto bem grande, sabe? Milhas é só uma ferramenta a mais dentro do caldeirão ali. Eu vi aqui que o João perguntou, posso utilizar milhas Latam em algumas das companhias disponíveis para Roma? Sim, a própria Latam. A própria Latam. A Latam faz esse trecho Guarulhos-Roma. A ITA estava fazendo parceria também, né? Mas sustentou essa parceria da ITA, morreu. Eu acho que morreu, ITA, né? ela é um mistério, assim. Ainda dá para emitir com milhas azul na ITA. Ainda dá. Eu acho que Smiles não mais. Já pôde um tempo, mas parou, acho que só azul agora. Mas não é tarifa Ward, né? Então vai ser ancorada ali no preço da tarifa comercial. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai abrir um parênteses gigante, mas tem uma aula explicando exatamente sobre tarifa Ward, tarifa comercial, tá tudo lá direitinho se não me falha a memória, no primeiro módulo,
do Recalcule a Rota, tá? Uhum. A Ita Deixa eu ver quase mais quebrou alguma por causa dos pergunta brasileiros, aqui. né? A Ita fez uma promoção louca para europeu, não contava com a astúcia dos brasileiros, os brasileiros começaram a negociar a milha até o infinito, a Ita quase quebra. Mas também é outro parêntese que eu não vou aprofundar agora, que senão a gente vai até a hora do almoço. Taca ali pau, senão daqui a pouco o povo começa a ficar com fome. Ó, o João perguntou sobre Roma ter conexão em outro país, né? O Rafa já respondeu. Seguimos. O chat, eu e Produção. o Léo estamos de Sempre... olho aqui, o pessoal que está perguntando no chat, a gente está respondendo em tempo real. Beleza. Eu sempre quis isso, fazer. Ok, vamos, produção. Nossa, é muito. Me sinto muito bem assim, cara. Mas vamos lá. Afinal de contas, quando que vai valer a pena, né? Seguindo esse gancho aí da pergunta da Cíntia, né? A gente usar milhas ou fazer aquela emissão com a tarifa pagante, né? Então, para entender isso, é importante a gente saber qual é o valor médio ali do milheiro no mercado, né? A partir de quanto a gente consegue comprar essas milhas e tudo. Não estou considerando aqui acúmulo orgânico, certo? Então, aquele acúmulo do dia a dia, de compras bonificadas e tudo isso, todos considerando esse ponto, tipo aquela prova de física, né? Desconsidere o atrito do ar, basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, a Latam a gente consegue aí o milheiro a aproximadamente R$ 24,50. Então, acho que inclusive está rolando promoção ainda no momento, né? Ainda está ativa ainda. Azul, eu acho que ainda está ativa também, a 15,75 o milheiro da Azul. Smiles a gente consegue aí aproximadamente a R$17 atualmente. Livelo e Esfera, 32 a R$35 tem sido o valor. Eu vou aproveitar o gancho aqui, bem curtinho, um parênteses. Dica de ouro da Smiles. Pessoal que quiser fazer alguma viagem nacional da Smiles, que por um acaso viu que o milheiro tá barato, tipo assim, sei lá, 6 mil milhas, 7 mil milhas o trecho. E, Rafa, mas eu não tenho milha nenhuma. A Smiles, se você der uma de doido no site delas, eles te chamam no chat para oferecer a assinatura do Clube Smiles, com promoção. E aí, nessa promoção, quando vocês assinam, paga 40 e poucos reais ali da assinatura do primeiro mês e eles te dão 16 mil milhas na assinatura já, de cara. Então, se você quiser fazer um trechozinho que seja, sei lá, até 8 mil, um trecho curto, só de assinar o clube você consegue ir de volta. Ou, se de repente for um trecho um pouquinho mais longo, você assina e pega pelo menos a ida. Então, já dá uma economia bem grande numa passagenzinha que vocês precisarem. Tem milha nenhuma, não tem nada para fazer. Assina o Smile, gera um milheiro abaixo de 17. A gente tem um monte de aula sobre câmbio de milhas, né? A parte de cotação, valor de mercado, custo de aquisição. Mas, assim, pincelada é quanto você está pagando por cada 1.000 pontos. Se for R$17 ou menos por 1.000 pontos da Smiles, tá valendo a pena. Então, o pessoal geralmente assina, ganha os 16 mil pontos, compra essa passagem baratinha, passa ali o período de fidelidade das Smiles e cancela. Então, é uma bruxariazinha para vocês fazerem viagem curta das Smiles. Sabe o que eu achei engraçado agora? Enquanto o Rafa tava falando isso, o Léo tava assim, tipo, meu Deus do céu. A câmera tá aberta, talvez ele não tenha percebido, porque essa foi exatamente uma estratégia que a gente usou para o nosso cliente de gestão, e o Rafa tá simplesmente trazendo uma estratégia nossa aqui, interna, para falar para vocês. Por isso que a cara do Léo tava tipo, meu Deus do Tem céu. economia. É difícil Eu não controlar economizo vocês. dinheiro, eu vou economizar dica, pô. A Miriam comentou aqui, né, da assinatura de 1.000 e 1.000 pontos. Por mês vem 1.000. Só que nas promoções, quando você assina, no primeiro mês vem tipo 15 mil milhas bônus. Então é as 1.000 do mês mais 15. Então tu ganha 16 no primeiro mês e depois 1.000 por mês. Aí tu fica o período de fidelidade, que são 6 meses nas Smiles. Depois dos 6 meses cancela. Então é 6 meses para juntar 21 mil milhas. Aí depois tu cancela e pronto. E vai ser feliz. Sai bem barato o milheiro, se fizer o cálculo. Calcula 40, acho que é 42 vezes 6, 21 mil milhas, aí tu faz esse cálculozinho. Fica bem tranquilo. Aí, ó, o Rafael falando que deram 20 mil milhas quando ele assinou. Então, ó, 15 mil, é isso aí, o pessoal tá esperto. É que tem a galera, tipo, Rafael e Andressa eu não conheço, mas é a galera do 1.000 pontos, galera do Recalcule, que também já manja das bruxarias. Saulo, taca ali pau. Desculpa interromper mais uma vez. Léo, desculpa pelo ouro, é que eu não... Depois de terminado aqui, vai ter reunião, hein? Vai ter reunião aqui depois, eu acho. Vamos lá. Afinal, quando que vale a pena
a gente usar milhas, usar a tarifa pagante. Pagante, tá? Nesse caso, gente, só para deixar claro, é o termo que a gente utiliza para aquela tarifa que a gente paga em dinheiro mesmo, ok? Com o seu cartão de crédito, seja dividindo ali ou não. Mas vamos lá, vamos falar sobre a parte de milhas. Qual é a vantagem principal da gente emitir com milhas? É o nosso acúmulo orgânico. Então, com esse acúmulo orgânico, a gente consegue deixar o custo do milheiro efetivamente mais baixo, o que é muito, muito bom, porque a gente consegue tarifas em um preço que poderia estar ali semelhante ao pagante, mas como aquelas milhas elas vieram basicamente a custo zero ou um custo bem mais baixo do que o normal, do que aquele valor que eu acabei de apresentar, então ela se torna uma oportunidade muito interessante. A gente tem a opção de compra de pontos também, seja para complementar ou não. Acho que agora eu vou falar que essa foi inclusive uma estratégia que a gente usou porque da gestão ontem, para uma emissão que a gente fez dele, que foi, a gente parou e comprou ele tinha, sei lá, 111 mil milhas na Azul, a passagem que ele prestava era 130 mil, tá rolando essa promoção de 15,75 na Azul, a gente complementou a compra, então ficou uma diferença muito pequena para a gente pagar ali, né? É uma possibilidade também da gente fazer essa compra de pontos e a parte do custo do milheiro, no final das contas, com o acúmulo orgânico e compra de pontos, então a gente consegue ter acho que a gente tem, inclusive, né, Léo, uma calculadora específica para isso, né? Dentro da nossa comunidade, tem lá. Essa estratégiazinha aí do cliente, né? O cliente entrou na gestão de milha da gente na terça-feira, o Saulo emitiu a passagem para o cara ontem, 3 dias depois. Deu quanto de economia para o cara? 2.600, eu quase acho. Quase 2.600 na primeira semana. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Esse negócio de milhas é interessante até, né? Só para complementar, tem a calculadora dentro da planilha ainda. A planilha de controle de milhas tem calculadora de praticamente tudo lá, inclusive esse comparativo. Então, é bom também vocês terem um controle do valor do milheiro de vocês, né, para poder ter essa mentalidade na hora de comparar a tarifa pagante ou não, para saber se vale a pena ou não, né? Então, a gente tem módulos específicos dentro das aulas, né, para falar exatamente sobre isso. Qual a vantagem da gente comprar a tarifa pagante, afinal de contas? Menos perrengue, certo? Por que isso? Quando ele fala de menos perrengue, é porque, às vezes, quando a gente compra com milhas, vamos usar o exemplo das milhas Smiles para voar com alguma companhia parceira, como a Air France, por exemplo. É como se você estivesse comprando através de uma agência. Você não está comprando aquela tarifa da Air France, você está comprando da agência Smiles, que ela vai lhe fornecer aquela passagem ali, né? Air France, tal, tudo normal, tudo certinho, tranquilo. Porém, o que acontece? Às vezes, se der algum problema, algum BO muito grande no aeroporto, e você precise, sei lá, você perdeu um voo, e aí você tenta ali conversar, já dar jogar aquele charme ali, aquele lero ali, né, no atendente, no balcão. Então, às vezes no aeroporto você consegue resolver coisas que você não consegue resolver se você tiver comprado com uma agência. Então, seja essa agência de qual estilo for, seja uma Decolar da Vida, um Booking.com, um Smiles, um Azul pelo Mundo, tudo isso. Se você usou as milhas daquele próprio programa, aí beleza, vai ser mais tranquilo de resolver, certo? Então, você usou suas milhas Latam para voar Latam, resolve tranquilo. Milhas Azul para voar Azul, tranquilo também, porque está dentro do mesmo ecossistema. Mas quando a gente fala de companhias parceiras, a gente tem que ter esse ponto. Então, assim, é bom, é excelente você ter uma passagem aí por 8.000 milhas para a Europa, por exemplo. É muito bom. Porém, você tem que ter em mente que, às vezes, tem os contras também, né? De cada uma desses dois lados aí da moeda. Então, às vezes, as condições de tarifa também são diferentes, certo? Então, algumas tarifas com milhas, por exemplo, elas não são reembolsáveis, não são possíveis de fazer remarcação. No caso da Smiles, por exemplo, voando Gol mesmo, certo? Então, a Smiles e a Gol, a Smiles é o programa de fidelidade da Gol. Se você emitir uma passagem com sua tarifa Smiles, você não tem a possibilidade de remarcação. Você tem que cancelar a sua passagem e
comprar uma nova. Então, fazer uma remarcação forçada, né? Isso não acontece se você comprar uma tarifa diretamente da Gol, certo? Sobre o custo de oportunidade, é o último ponto aqui antes da gente seguir. O custo de oportunidade, então, é o seguinte, é você pesar aí realmente tudo isso que eu falei até agora. Então, será que vale a pena essa condição de tarifa? Ela pode ser interessante para mim. Será que vale a pena esse possível BO que eu possa vir a passar? Assim, se você chegar cedo no aeroporto e fizer tudo certinho, não vai ter problema nenhum, tá bom? Mas a gente sabe que tem gente que fica na sala VIP até mais tarde e chega e chega na hora do embarque ali sem a passagem de volta, como já foi o meu caso. Então, assim, para esse tipo de pessoa, pode ser interessante considerar aí uma tarifa pagante também, certo? Pelo Mas aí menos de vez sempre, em quando, para acalmar o coração, né? de vez em quando, eu acho que pode ser interessante. Então, é bom dar uma analisada em todo esse cenário, certo? Não pensar apenas no financeiro, tá? Mas considerar esses outros pontos também, dependendo de como você estiver viajando. Então, vamos para exemplos aqui de tarifa pagante, né? A começar aqui pela Air China, como eu falei. Não, desculpa, essa aqui é a Avianca, na verdade, eu coloquei, ó. Não foi nem a Air China. Mas a Avianca e a Air China, às vezes, aparecem nesse preço aqui, tá? Se aparecer as duas, eu recomendo você comprar a Air China, não é a Avianca. Porque, o que acontece? Ó, a Avianca tá com um preço muito bom, São Paulo-Madrid, certo? Só que a Avianca é uma companhia aérea low cost. Então, não vai ter comida, talvez não tenha nem cobertorzinho se tiver muito frio. Assento não reclina, assim, não é confortável, tá bom? Mas é barato. Então, entra aí no que você pode achar interessante ou não. Como a Avianca ela é parceira da Smiles também, de repente essa passagem ela pode estar barata também com milhas Smiles, certo? Não necessariamente vai estar, mas é possível. Então a gente tem aqui a opção São Paulo-Madrid. Se for voando Air China, melhor ainda, vai ser muito mais confortável do que a Avianca, tá bom? Mas, Saulo, só tem de São Paulo? Não, temos aqui Belém, norte. O norte do nosso país ali, normalmente tão caro de chegar, tão caro de sair, de viajar, tem a opção também de Belém para Porto. Então, olha só, Madrid e Porto. Lembra das 12 casas do Zodíaco que eu falei lá atrás? Os dois aeroportos estão inclusos. Então, é onde normalmente aparecem melhores opções. Nesse caso, não tem um voo direto de Belém para Porto, mas a gente tem aqui uma opção voando Gol e KLM. Então, a gente tem Belém, Porto, aqui bem interessantes também. Um preço de 3.600 saindo do norte do Brasil é excelente. Mas Nordeste também não fica de fora, porque a gente tem voos diretos saindo de Recife, de Fortaleza, de Salvador, inclusive voos da própria TAP. A TAP ela é uma companhia aérea muito interessante para você pensar em tarifa pagante. Para milhas, ela já foi, mas esse tempo ficou para trás. Por isso que eu falo, aproveitem as oportunidades enquanto elas estão aí, certo? Porque já teve a época do milheiro da TAP ser aí na faixa dos R$ 21, R$ 18, e você comprar a passagem a 39 mil milhas. Então você estava comprando passagem por menos de R$ 700 mais taxas para voar TAP. Voo direto, saindo de Recife. Então, assim, era muito, muito, muito barato. Quanto antes a gente começa a entender isso, menos oportunidades a gente deixa de perder, né? Começa a aproveitar muito mais. Então, Recife e Madrid, hoje em dia, voando TAP, tarifa pagante, não tem, não tem igual, certo? O que ainda é Uma muito frase que eu interessante escuto porque muito, sem querer interromper e já interrompendo, é que sempre que você deixa alguma coisa para depois, essa coisa fica mais cara, mais difícil ou mais arriscada. Para tudo, para viagem, para investimento, o dólar não vai parar de subir nunca. É sempre assim. Então, sempre que tu deixa para depois, fica mais caro, mais arriscado e mais difícil de fazer. eu acho que tinha, inclusive, uma aluna que ela estava querendo fazer, ela estava começando a acumular na Latam
para usar a tabela fixa para ir para o Egito. E aí o que aconteceu? Acabou a mamata ali da tabela fixa a partir de Doha para outros lugares que não seja para o Brasil, voando Qatar. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades enquanto está ali. Se ela tivesse entrado antes e começar a acumular antes, tudo isso, já teria emitido esse voo, porque as coisas podem mudar de hoje para amanhã, literalmente de hoje para amanhã. Então, eu gravei a aula recente da tabela fixa da Latam, eu acho que não deu uma semana, a Latam mudou as regras de novo. Então, até lembra aí depois de colocar esse aviso que eu acho que a gente nem colocou, não deu tempo nem de colocar o aviso ainda lá na aula, certo? Colocar lá na legenda. Nossa, ficou escuro do nada aqui. Peraí, que isso? Até porque a gente estava com esperança da Qatar voltar, né? E até agora nada. Eu Já acho tem que boato de babou, que né? vai cair a tabela fixa de algumas outras parceiras da Latam, mas aí por enquanto boato. Só bomba. Só bomba. Gente, tá ok aqui a iluminação? Dá pra seguir assim? Tá suave, tá aquele pau. É bom que vocês veem menos minha cara feia. Então, seguimos para mais uma oportunidade de tarifas pagantes, certo? Então, afinal, como que eu posso encontrar essas tarifas pagantes? Tá aqui, ó, um presentaço para vocês, que é essa tela que é pouquíssimo explorada, perdão com trocadilho, a aba explorar do Google Flights. Então, quando a gente abre aquela aba explorar, normalmente quando a gente abre o Google Flights, a galera vai ali no voos e tudo e procura, eu quero ir do Rio para Roma, e procura Rio e Roma. Se você colocar Rio, se você colocar ali na aba explorar e colocar Rio Itália, por exemplo, então você vai ter muitas outras oportunidades, certo? Se você colocar Rio Europa também vai aparecer do mesmo jeito. Então tem uma aula que a gente aprofunda um pouco mais nesse sentido, certo? Mas de maneira geral, porque já estão puxando minha orelha aqui por conta do tempo, então a gente tem que seguir. Opa! Tô puxando a minha própria orelha, porque eu já abri outro parêntese, cara. Eu gosto muito do explorar do Google Flights. Ontem mesmo eu achei umas passagens muito boas para uma cliente. Mas tá aquele pau. Peraí que tá destruindo tudo aqui, tá caindo tudo. Deixa eu... Tá. Enquanto o Saulo arruma ali, essa funçãozinha do Google Flights é bem legal. Tipo, o Saulo falou de colocar Rio Itália, né? Mas vocês podem colocar, inclusive, só o aeroporto de origem. Então, vocês conseguem colocar o aeroporto de origem, clicar em explorar o mapa do mundo. Então, para achar passagem pagante, cara, é uma ferramenta surreal. Que às vezes, tem uma promoção aleatória, igual ele botou aí, Veneza por 3.500. Às vezes encontra um bagulho até mais esquisito. Tipo, eu vi ontem R$ 1.600 uma passagem boa para o Chile, saindo do interior do Brasil por 1.600 e de volta para o Chile. Então, você pode abrir o mapa e ver. Aí tu consegue filtrar o preço. Aí, tipo, quero ver passagem de até R$ 4.000 e aí tu puxa o zoom na Europa. Se tiver algum aeroporto por menos de R$ 4.000 na Europa, nos próximos 6 meses vai aparecer. Então, mais um parênteses e segue o baile. Você consegue, inclusive, filtrar por preço, né? Então, eu só tenho R$ 3.200 para gastar. Beleza, você bota lá até 3.200, você vai encontrar também. Mas, vamos falar da parte boa, né? Vamos falar de economia de verdade. Que é quando a gente entra para falar sobre milhas. Essa semana, dia 4 de setembro, tem 2 dias dessa promoção. Inclusive, acho que ainda está rolando, porque eu emiti uma passagem ontem à noite para um cliente. Ibéria com 8.000 milhas mais taxas. O trecho é absurdo. É a melhor promoção que eu já vi na história para a Europa. Eu nunca vi nada mais barato do que isso, sem ser bug. Certo? Bug eu já vi mais barato, mas sem ser bug, então promoção de verdade, essa é a melhor. Então a gente tem aí, como vocês podem ver aqui no calendário, né? Tem trechos aqui de 8.000, 8.000, 12.500, 9.700, mais ou menos nessa faixa. Obviamente os de 8.000 eles sumiram muito rapidamente, né? A galera foi ali e emitiu correndo, então sobraram aí 9.700, 12.500, o que ainda é muito, muito, muito barato. A Ibéria, como eu mostrei para vocês lá atrás,
ela faz o trecho para Madrid. Só que, além disso, ela também tem, Guarulhos, Galeão e Recife. Recife e Madrid também existe, certo? Só que não começou ainda, só vai iniciar em dezembro. Mais ou menos no meio de dezembro deve começar essa nova rota, mas são opções que já estão disponíveis ali para você emitir Ibéria, Recife e Madrid. Então a gente tem aí Nordeste e Sudeste atendendo para a Europa super bem, com preços muito interessantes. Então, 8.000 milhas aí pode ser bem legal. Afinal, quanto que custa 8.000 milhas da Ibéria? Então, eu acho que foi ali para junho, mais ou menos, rolou essa promoção aqui, de 30% de bônus. Eu não sei se foi junho, março, não lembro. Esfera com até 30% de bônus em transferências para a Ibéria. Então, a gente fala sobre Livelo e também fala sobre Esfera. Particularmente, para mim, hoje, a Esfera é muito mais interessante por conta disso aqui, por conta dessas promoções da Ibéria. Então, hoje, eu cancelei meu Clube Livelo, eu tenho só o Clube Esfera quando necessário também, não assino o tempo todo, porque a gente consegue comprar pontos Esfera a R$35. Lembra que eu falei lá atrás, do preço do valor da Esfera até uns R$32, mas estou considerando aqui, você vai comprar ali na promoção, R$35 normal. Para Essa da transferir Esfera, para a se eu não me Ibéria, engano, foi em julho, Saulo. Eu participei dessa promoção para um cliente de gestão e eu usei milhas Ibéria para ele ir para Nova York. O pessoal pensa em Madrid, só que a Ibéria é parceira da American Airlines, então eu consegui usar milhas Ibéria para comprar passagem da American Airlines para Nova York. Então dá para fazer essas gambiarras também. É por isso que eu estou acumulando na Ibéria agora. Exatamente por isso, que é o meu foco. Então, existe um porém aí, que às vezes as pessoas se assustam quando não entendem o valor real da parada, porque para você transferir da Esfera para a Ibéria, você não transfere na paridade 1 para 1, como é normal. Você transfere 2 pontos da Esfera e vira apenas 1 ponto na Ibéria. Não é igual na Azul, por exemplo, que 1 ponto Esfera vira 2 na Azul. É o contrário, certo? Então, isso que às vezes assusta algumas pessoas. Porém, quando a gente vai usar realmente o valor do milheiro, o quanto que a gente consegue utilizar aquelas milhas, aí realmente a parada fica muito mais interessante. Com essa pontuação com esse bônus de 30% da Ibéria, a gente consegue gerar aí um milheiro a R$53, considerando que a gente comprou os pontos Esfera a R$35, certo? Então, nessa promoção que aconteceu há 2 dias atrás, você poderia comprar aí, digamos que você comprou 8.000 pontos, a R$53, você está pagando R$424. R$424 na passagem, mais as taxas, certo? Vale uma ressalva aqui, que é o seguinte: a Ibéria, ela não é uma companhia aérea nacional, ela é uma companhia aérea internacional. É uma companhia aérea da Espanha, né? Então, ela cobra em dólar. Dentro do programa de fidelidade dela, cobra dólar ou em euro, né? Dentro do programa de fidelidade dela, ela tem algumas coisinhas aí um pouco chatas, digamos assim, que ela cobra taxa de combustível, ela cobra isso, cobra aquilo, vai cobrar algumas coisinhas assim, então as taxas elas vão ser mais altas do que as taxas voando com companhias aéreas nacionais. Então, Ô, Léo, tu lembra quanto que tava, mais ou menos, as taxas dessa ida e volta? Não lembro. Tava $180, mais ou menos. Era a parte mais chata, né? O custo das taxas. Mas era $180. E de volta, né? E de volta. Até olhei aqui, fui abrir o Ibéria para dar uma olhada e eu achei aqui por 9.700 a ida e a volta 12.500 ainda em novembro, 15 dias na Europa. Ainda tá rolando? Tem algumas ainda perdidas. Segura aí que a gente vai lançar essas datas no final da aula, certo? Então, anota aí. Só mandei o preço só. Anota aí que no final da aula a gente revela essa data aí.
Então a gente consegue aí gerar a R$ 424, certo? E tem que pagar as taxas. Como o Léo falou, as taxas são um pouco mais altas por conta do próprio programa de fidelidade, certo? Só que, assim, é o tipo de taxa que você paga sorrindo, porque a passagem vai ficar muito, muito, muito barata. Seguindo aqui, se você não... Saulo, não entende de Ibéria, não sei como acumular lá e tal, não tenho pontos lá, não tem problema também. Vamos usar as três exemplos com 3 companhias aéreas nacionais. Então a gente tem aqui São Paulo, Barcelona, volta lá nas 12 casas de Zodíaco, certo? Temos aqui 63 mil milhas Latam, e a volta por 77 mil. Essa tarifa eu encontrei, ela está um pouco cara, confesso, porém, olha só que interessante. Você só pode voar em alta temporada, férias escolares ou alguma coisa assim, tá aqui, de presente para você, 15 a 30 de julho de 2026, São Paulo, Barcelona, certo? Então, se você tem essa restrição de data, tudo bem também, existem boas opções para você. É possível que você pague um pouquinho mais caro, tá? Mas, ainda assim, mais barato. Manda, Rafa. Parênteses importante, detalhe, ó, a gente está em setembro, o Saulo está dando spoiler de São Paulo-Barcelona em altíssima temporada para julho de 26. Isso é bruxaria. Agora, quando tu chega em setembro pedindo uma passagem barata para dezembro, para passar Natal e Ano Novo fora, já deixa de ser bruxaria e vira milagre. Então tem que ter essa diferenciação para vocês terem noção das coisas. Vocês vão ter economia, mas proporcional ao que vocês estão querendo. Tipo, quero agora decidir que eu quero ir para a Europa passar Natal e Ano Novo. Vai estar caro, filha. Por mais que dê para fazer economia com algumas estratégias, vai ser uma economia comparada à pagante do mesmo período. Entendeu? Então, um pouquinho de planejamento ajuda bastante. Planejamento, flexibilidade de data. Então, se tu sabe que só pode viajar em alta temporada, se planeja com antecedência. A gente tem aluna que está querendo fazer lua de mel na Indonésia e na Tailândia. Em novembro do ano que vem. Ela já está se planejando agora para em novembro ela já comprar as passagens e garantir tudo, entendeu? Se deixar para cima da hora, fica mais difícil e vocês ficam dependendo de promoção. O ideal é não ficar dependendo de promoção em cima da hora, porque, enfim, se o voo estiver cheio, se for um trecho, uma data, um lugar com alta demanda, não faz sentido a companhia aérea dar uma promoção em cima da hora, porque a demanda já está grande. Geralmente, quando rola promoção assim em cima da hora, é porque, sei lá, o voo não está preenchido o quanto a companhia esperava. Aí ela faz uma promoção para poder encher o voo. Então, eu prefiro não ficar contando com isso, tá bom? Só se vocês tiverem muita flexibilidade, do tipo, apareceu passagem para mês que vem para os Estados Unidos, igual o Léo e a Pri aí vão meter o pé lá para Califórnia. Apareceu uma passagem super barata, eles deram um jeito de ir. Mas se você não tiver essa flexibilidade toda, se organiza para emitir as passagens com antecedência. Ô, Rafa, só para complementar, mas para não prolongar muito, a gente tem 2 cenários, quem tem flexibilidade e quem não tem. Quem não tem também tem sua vantagem, porque ele sempre sabe quando vai poder viajar. Se você sabe quando você pode viajar, você tem um tempo de planejamento muito maior. Pode ser que você não pegue uma mega promoção, muito provável você não vai conseguir pegar, mas em contrapartida você tem aquele controle das suas datas mais fácil. Então você consegue, com 1 ano, 11 meses, 10 meses, você consegue fazer uma busca mais assertiva do que a gente que pega de uma hora para outra e vai. A Mariana até falou, né? A CLT não tem essa flexibilidade toda. O Léo mesmo era CLT até mês passado, e o Léo viaja quase todo mês. Mas a questão é, tipo assim, eles têm toda uma filosofia de viajar para 2, 3 dias no final de semana, então dá para fazer isso. E eles brincam muito, né? De trocar 3 horas de carro para ir para a região dos lagos por 3 horas de avião e ir para, sei lá, algum outro país próximo aqui. Então, tem isso. E outra, a questão do CLT, muitas vezes, né, no meu caso, por exemplo, na época que eu era concursado, eu tinha noção das férias com mais de 6 meses de antecedência em algumas situações. 6 meses de antecedência é um prazo legal para você achar umas passagens boas para o exterior. O problema é na véspera. Eu sei que acontece, mas é a exceção. O pessoal descobrir que vai tirar férias na semana seguinte. Entendeu? E eu tenho uma filosofia minha que eu tentei trazer para Fora da Gaiola, que é a seguinte: dependendo do teu nível de flexibilidade, né?
Achou uma passagem boa, compra. Depois tu se vira para fazer a viagem acontecer, tipo, para encaixar compromisso de família, não sei o que lá do trabalho, acumula banco de hora, enfim, mas depois que tu tá com a passagem na mão, a viagem vai acontecer, vai dar certo de um jeito ou de outro. Compra a passagem e depois vai. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque a gente já tá com mais de 1 hora já. O tempo, quando a gente começa a falar de viagem, o tempo passa rápido, rapidão mesmo. Mas, vamos lá. A gente tem seguindo ainda sobre o mês de julho, né? Aqui na Smiles, a gente tem Fortaleza, Paris. Então, mais uma vez, uma das principais portas de entrada na Europa hoje, né? Essa aqui, inclusive, foi lançada acho que foi essa semana, no grupo de alertas lá da gente. Então, voando em julho, saindo do Nordeste, por 83 mil milhas Smiles. Isso é muito barato para essa viagem para a Europa, saindo do Nordeste, principalmente. Um voo direto, super confortável e tal. Nesse caso aqui, inclusive, vai ser com bagagem despachada, né? Porque ela é uma passagem, uma tarifa World, então ela tem direito a bagagem despachada também. E a promoção de ontem à noite, fresquinha, quer dizer, era noite para mim, né? Era manhã no Brasil, mas fresquinha essa aqui, Recife Porto, para voar agora em novembro. Novembro não é mais alta temporada em Paris, certo? Então, a chance é que você encontre tarifas mais baratas em novembro. Acontece, por que não é mais alta temporada? Quando chega 1º de novembro, o Palácio de Versalhes ele fecha algumas partes do jardim, por exemplo, entre outras coisas que vão acontecendo lá na Europa. Então, consequentemente, tem menos pessoas interessadas em ir para lá, e aí a tarifa baixa. Como o Rafa falou, é oferta e demanda, não tem para onde correr. Então, tem pouca gente querendo voar, mete promoção que a galera vai comprar, porque a companhia aérea não quer voar só com você sendo a única pessoa no avião. Ela quer que todo mundo vá também. E a gente está aqui para fazer vocês irem também. Então, por isso que eu trouxe essa oportunidade aqui para Recife, Porto, certo? Então, a gente tem aqui 2 opções, Nordeste e uma opção São Paulo. E o Saulo exemplificou bem o que eu falei. As 2 primeiros exemplos ali eram para alta temporada do ano que vem, para quem tem essa possibilidade de se planejar para as férias de julho do ano que vem já. E a última foi o exemplo clássico do, olha, chegamos em setembro, novembro o avião ainda está vazio, vamos meter uma promoção para a galera. E aí, por um acaso, 2 meses de antecedência, brilhou uma promoção aí para a Europa. O negócio é você estarem antenados. E aí a gente tem lá os canais de alerta que a gente fica jogando essas promoções o tempo inteiro, né? A galera tá sempre de olho. O difícil é se controlar. Como é que é? O alcoólatra que abriu o boteco. Fico vendendo passagem e me segurando para não comprar também. A gente tem mais 2 pontos aqui importantes que a gente vai falar durante a aula, certo? Um deles é esse agora, né? Se você não quer voar para esses pontos principais ali na Europa, para o Europa Ocidental, você quer ir para outros cantos, a gente vai falar sobre isso agora. E a gente ainda vai falar também sobre a executiva, certo? Então, segura aí a ansiedade, segura um pouquinho a fome, que a gente vai chegar lá, beleza? Então, vamos lá, vamos usar um exemplo da Grécia. Você não já viajou para a Europa, sei lá quantas vezes, e não quer, ou então acha muito mainstream, você não quer uma foto na Torre Eiffel e tal. Não julgo, tá? Não julgo, porque hoje, nesse exato momento, eu estou dessa mesma forma. Eu confesso que Europa Ocidental, para mim, no momento, não me interessa. Eu quero algo mais vívido, assim, algo mais interessante. Como a Grécia, por exemplo, que eu fui esse ano, né, com manhã, com minha família, na verdade. Então, fomos umas 5, 6 pessoas, eu acho. A gente fez Istambul, Grécia e Paris. Eles não conheciam ainda Paris, então eu levei eles para conhecer. E aproveitei para levar para conhecer a Grécia também, que já fui uma vez, e sempre que possível eu vou voltar na Grécia. Então, falando em voos internos na Europa, a gente tem opções muito baratas. Como vocês podem ver aqui, a gente tem voos a partir de R$96. Tem voos até mais baratos, eu já cheguei a ver voos de 60, 70 reais aproximadamente, voos internos na Europa, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Independente por onde você chega na Europa, para você chegar em outro lugar da Europa, vai ser muito mais barato.
Não quer dizer que de Lisboa para Atenas vai ser R$ 140. Às vezes, a melhor alternativa para chegar em Atenas pode ser saindo de Madrid, pode ser saindo de Paris, não necessariamente de Lisboa, às vezes não conecta muito bem. Então, a gente volta lá no comecinho da aula, onde eu falei sobre Flight Connections, dá uma olhada nas rotas, ver onde tem voo direto, certo? E eu vou mostrar para você algumas companhias aéreas, no próximo slide, que vocês conseguem fazer essa busca no Flight Connections e mapear. Não é só olhar e, beleza, seguir. Anota, pega papel e caneta, igual faziam os antigos nômades aqui do Quirguistão, anota ali o aeroporto tal para tal lugar, a companhia aérea tal, mais ou menos tanto de milha, vai fazendo essa anotação para você ter tudo isso na sua cabeça, certo? Se você não quer fazer isso, a gente tem um grupo de alertas também, lá com várias promoções que aconteceram ao longo do ano, e aí você consegue ter uma noção mais ou menos de quanto que custa essas passagens para chegar em um lugar, para chegar em outro. Então, tudo isso está ali dentro, ok? Sobre os voos internos na Europa, a gente sabe que pode encontrar aí opções muito boas. Porém, nem tudo são flores, né? Então, a gente está falando aqui de companhias aéreas low cost, as tão temidas. Saulo, não é perigoso? Saulo, o avião vai cair? Gente, avião comercial é o meio de transporte mais seguro do mundo. Eu sei que ultimamente a gente viu vários acidentes aéreos acontecendo e tudo. Existe uma razão por isso, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, mas desde a pandemia, esse cenário de aviação ele tem sofrido muito com falta de profissionais qualificados e sobrecarga de trabalho e tal. Então, tudo isso influencia nas coisas que estão acontecendo ultimamente, tá? Mas, de maneira geral, é extremamente seguro você voar. É muito mais seguro você voar de avião do que andar de elevador, por exemplo. Tá? E nem tô brincando, é fato, assim. Então, quando a gente fala sobre companhias aéreas low cost, existem alguns pontos de atenção aí, certo? Primeiro deles, bagagem de mão. Às vezes você pode viajar apenas com um item pessoal. O que é o item pessoal? Aquela mochilinha pequenininha ali e tal, e beleza. Então, já anota aí esses 3 regzinhos que eu vou falar para vocês agora em relação à bagagem, certo? Item pessoal, às vezes um mochilão 40 litros ali, como é o caso de alguns que vendem na Decathlon, que você pode comprar ali num 5x1 na Livelo, por exemplo, você consegue passar como item pessoal em várias companhias aéreas, certo? Segundo regzinho, o que você pode fazer? Veste roupa. Veste 1, 2, 3, 4 camisas, 4 calças, vai com a bota mais pesada, vai com um casaco embaixo do braço e segue. Terceiro ponto, quando você for passar na porta de embarque do avião, você está com sua mochila aqui do lado direito e a pessoa está do lado esquerdo, beleza. Se a pessoa estiver do seu lado direito, que vai olhar para você, joga a mochila para o outro lado e finge que está leve, entendeu? E eu faço isso todas as vezes que eu vou passar para ninguém querer pesar a minha mochila, porque ela está do lado oposto, eu estou segurando de um lado só, ela não parece pesada. Vai, Rafa. Dica da minha mãe, protetor de pescoço. Para quem não conhece, minha mãe tira a espuma de dentro do protetor de pescoço e enche de roupa. Cabe roupa pra caramba ali dentro. Ela foi para a Tailândia assim, porque a gente ia fazer voo interno da Tailândia, que era low cost. Ela já foi preparada, mochila pequena e o protetorzão de pescoço recheado de roupa. Então, fica aí uma dica que a galera geralmente não considera. É engraçado porque normalmente eu recebo muito, né? Mas eu sou mulher, para mim não dá. Gente, eu viajei com minha mãe. Mãe viajou por 38 dias aproximadamente, direto, só com bagagem de mão. Então, enquanto houver água, você vai poder lavar sua roupa, certo? É fato, assim. Eu tô viajando há 3 anos, então eu consigo lavar roupas também, tá? Expectativa, vou ficar calado, vou parar de abrir parêntese. Realidade, pergunta para mim. Outra coisa, minha mãe e minha irmã são peritas em viajar com bagagem de mão. O pessoal, a mulherada é apavorada com isso, porque tem que levar um monte de coisa. Cara,
A tática do protetor de pescoço ajuda muito. A gente tem muita estratégia de hospedagem. Eu sempre brinco que a gente fala muito e o pessoal brilha muito os olhos com milhas e passagem aérea. Mas, cara, na minha humilde opinião, de 5 anos de mochilão, o que fez mais diferença na minha vida viajando foi hospedagem, não foi passagem aérea. Eu economizei mais com hospedagem do que com passagem aérea, e dependendo do tipo de hospedagem que você for usar, e a gente tem lá, na hora que vocês quiserem se aprofundar no assunto, a gente tem o módulo lá do Movimento dos Sem-CEP, que é só falando sobre estratégias de hospedagem, várias delas costumam ter máquina de lavar. Então você vai com a bagagem de mão, pega uma hospedagem desse tipo, de um desses tipos, e lava a roupa, como se fosse uma pessoa normal. Então tu lava a roupa e segue a viagem, entendeu? Então dá para fazer muita coisa com uma bagagem de mão. Bom, eu viajei o mundo com uma bagagem de mão, então dá. Dá. E é muito, muito melhor, inclusive, muito mais fácil, como acho que foi a Aline que falou agora, né? Você não vai ficar esperando ali na esteira do aeroporto e tal, então muita coisa facilita nesse sentido. Em relação ao check-in, para companhias aéreas low cost, tenham muita atenção, porque, às vezes, se você não fizer o check-in ali apropriado e tudo, talvez você tenha que pagar para fazer presencialmente. E o problema das companhias aéreas low cost estão nesses pontinhos aí. Para você fazer um check-in, às vezes eles vão te cobrar 50 euros, certo? Não é exagero, tá? Pode ser 50 euros. Eu já tive que pagar na Ryanair 110 euros para fazer check-in para mim e para minha mãe, porque eu não consegui imprimir a parada que eles pediram. Então, tenham muita atenção em relação ao check-in, certo? Tenham muita atenção a aeroporto também. Às vezes, a passagem está barata, mas o aeroporto é lá no Quirguistão e você está tentando chegar em Paris, entendeu? Então, às vezes esse aeroporto é tão distante que o preço que você vai pagar de deslocamento de um ponto até a sua hospedagem vai ser o preço da diferença da passagem aérea para um aeroporto normal, só que com muito mais perrengue, tá? Então, tenham muita atenção nesse detalhe aqui. E, claro, entenda que você está pagando por um serviço barato, você não está pagando por um serviço confortável. Então, não voe numa Ryanair esperando uma Emirates. Mas o assento é ruim, não reclina. Você tem que escolher. Ou você quer viajar barato, ou você quer viajar confortável numa companhia low cost, certo? Em relação a outras coisas, você consegue, sim, viajar barato e confortável sem problema nenhum. Tanto que eu estou aqui, dentro do Yurt, nesse exato momento. Mas, quando a gente está falando de companhia low cost, a gente tem que seguir nesse sentido, né? E, afinal, quais são essas companhias aéreas low cost? A gente tem aqui as principais ali da Europa, né? Ryanair, Wizz Air, Pegasus, Transavia, EasyJet, Vueling. Eu já vou em todas elas. Nunca tive problema nenhum. Eu acho que que eu fiquei um pouco desconfortável foi com a Wizz Air, que eu peguei 4 horas de voo. Se não me engano, foi do Egito para Viena, um voo direto. Eu paguei R$200, eu acho. E eu confesso que cheguei um pouquinho quebrado, tá? Passou de 3 horas, fica chato. Mas é possível de acordo com sua coluna, né? Então, dependendo da idade da sua coluna, você consegue seguir, certo? Antes de chegar nesse ponto aqui, de quem não quer viajar de low cost, se você é rica e você não vou de low cost, eu quero ir de executiva e tal, beleza, a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que inclusive foi uma pergunta da Tamires, né, que ela, da comunidade também, entrou faz pouco tempo. Ela perguntou, Saulo, eu posso usar as minhas milhas Smiles, por exemplo, para voar dentro da Europa? Posso usar minhas milhas Latam, Azul? Sim, você pode. Vale a pena? Normalmente, não. Por quê? As companhias aéreas low cost dentro da Europa, elas costumam atender muito bem, principalmente para voos curtos. Porém, caso você vá despachar uma bagagem, caso você vá precisar de bagagem de mão e bagagem despachada e item pessoal, tudo isso, nesses momentos, vale sim a pena você considerar as tarifas awards ali dentro da Europa. Por quê?
Se você, vamos considerar um Air France, uma KLM, por exemplo, então você está voando ali de Varsóvia para Paris. Dá uma olhadinha nas Smiles, certo? Se de repente tiver aquela tarifa World ali, nesse trecho, talvez ela fique o mesmo preço da companhia aérea low cost, certo? Você vai estar usando suas milhas Smiles a um valor X ali. Claro, se você for comparar aquela tarifa World ali da Air France saindo de Varsóvia para Paris, aquela tarifa pagante ela vai estar, sei lá, R$800. Se você for usar suas milhas Smiles, você vai pagar ali R$400, por exemplo. 50% de desconto não é nada absurdo, é extremamente comum no mundo das milhas, inclusive. Porém, tem essa questão, né? Você quer, que tipo de conforto você quer? Porque enquanto você vai estar pagando com suas milhas Smiles ali R$400, talvez a low cost ela esteja 300, talvez ela esteja 400 também. Então vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então as milhas Smiles elas vão ser muito boas para esse tipo de voos dentro da Europa. A Azul não vai te atender e a Latam também não, certo? A Latam, na verdade, você até consegue na tabela fixa via Virgin, mas já adianto que não vai compensar o custo, certo? Você consegue usar, mas não compensa. E agora seguimos para quem é rica, né? Para quem não quer viajar de low cost, só quer de executiva, business, aquela coisa toda. Temos opções para vocês também, tá? Não se preocupem, vocês não foram esquecidas. Rica, sou rica! A gente tem aqui um voo de executiva só ida para a Europa. 8 mil, 7 mil, 9 mil, 11 mil, 7, 12, 6 mil ali é mais baratinha, 6.600. Isso aqui é um preço normal. Essa de 6.600 está até bom o preço, na verdade. Eu achei bem honesto. Para você voar de executiva, né? Então ali, deitadão e tal, aquela coisa toda. Isso aqui é só ida, tá bom? Às vezes, quando se coloca uma ida e volta, na tarifa pagante, ela tende a ficar mais barata. Não sempre, mas às vezes ela tende a ficar mais... Às vezes não, na maioria das vezes, na verdade, ela tende a ficar mais barata. Só que, convenhamos, quando a gente compra um voo de volta, você acaba perdendo um pouco a Europa em si, né? Então, por isso que a gente ensina muito sobre milhas, porque as milhas te dão a liberdade para você fazer chegar por uma cidade e sair por outra. Então, isso te dá a oportunidade de conhecer mais, se deslocar ali dentro de uma maneira muito mais fácil e mais barata. Então, existem passagens nesse preço para executiva na Europa. Com milhas, a gente tem aqui 6 de novembro. Tá? Então, dessa promoção que está rolando nesse exato momento, tá? Não sei se ainda tem disponibilidade, mas quem quiser aí, tem 35 mil milhas Ibéria nesse trecho Montevidéu-Madrid, nesse caso, certo? Então, não coloquei Guarulhos, tá? Por quê? Porque eu já queria trazer mais uma coisinha aqui para vocês. Não necessariamente a gente tem que sair para a Europa do Brasil. Por quê? Porque a gente não pensa um pouquinho fora da gaiola e vai para Uruguai antes de ir para a Europa? Porque a gente não vai para o Paraguai, para o Chile, para ir para a Europa? Então, são opções, você vai aumentar aí o seu escopo, né, de possibilidades, o que vai te dar muito mais liberdade. Eu falo muito sobre isso também, acho que eu e o Rafa está sempre comentando isso, porque Brasil, quando a gente fala de tarifa World, saindo do Brasil, não é tão fácil de achar quanto você sai de outros países. Por quê? Não existe ninguém no mundo como o brasileiro. Então, quando a gente descobrir sobre milhas e a gente viu que é um negócio bom, todo mundo foi em cima. Então, sempre que a gente fala de tarifa World que envolve Brasil, vai ter menos oportunidades, certo? É oferta e demanda. Porém, vocês acham mesmo que quem mora no Uruguai entende sobre milhas como a gente? Não, ninguém fala sobre milhas lá. Só tem 3 países que falam sobre milhas com uma frequência maior: Brasil, Estados Unidos e Austrália. Saindo dos 3, ninguém mais fala sobre milhas. Eu viajando aqui, eu converso com viajantes
todos os dias, literalmente. Ninguém entende. Ele fala, meu Deus, deve ser milionário. Velho, não é isso. É estratégia, é conhecimento. Então, a gente consegue um executivo aqui a 35 mil milhas, 35 mil pontos hábeis, né? Ô, Léo, quanto que fica mais ou menos 35 mil hábeis? Faz a conta, o nosso matemático aí. 35 com quanto de milheiro que tá? 53 foi o valor que eu joguei lá atrás. R$ Aquela promoção. 1.876. R$ 1.876, enquanto aquela tarifa pagante estava, a mais barata estava 6.600. E Vou eu nem sei colocar qual o era a dólar companhia também. aérea. Mais R$ 400. Então, 2.200, 2.300. ainda está ativa a passagem? Vou dar uma olhada aqui. Que essa aí eu não Mas procurei, não, enfim, mas acho que essa aí no já foi. máximo, eu acho que essa aí, para segurar tanto tempo assim, é mais complicado. Mas a gente tem uma tarifa na executiva a menos de R$ 2.000, R$ 1.800 mais taxa. Isso a gente considerando a compra de pontos de promoção, sem considerar acúmulo orgânico, tá? Que a gente consegue deixar o preço dessa passagem muito, muito mais baixo para a voada executiva para a Europa, agora em novembro, por exemplo. Então, essa é uma das opções, certo? Existem outras opções também, como esse caso aqui da Smiles, que é sensacional. Então, olha só, esse hack aqui é bem curioso, eu acho bem legal. A gente está vendo aqui uma passagem Fortaleza, Paris, certo? 13 de março, tanto na econômica quanto na executiva. A econômica está dando 112 mil milhas na Smiles, um preço interessante, a gente já viu ali 83 mil, que estava um preço bom também, 83 mil é excelente, 112 mil ainda é um preço bom. A executiva é 450 mil. 450 vezes 17 vai dar o que é? Mais ou menos uns R$ 6.000 mais taxas? Por aí, né? Cadê? Supletivo. Eu acho que é isso mesmo. 400, enfim. Léo? Desculpa, eu tava caçando a da Ibéria. Tá, foi mal. 7.650 o João já fez ali. Ok, 7.650. Para um voo direto, executiva, tá salgado. Tá salgado. Não é um preço, não é a melhor tarifa, certo? Porém, eu não estou aqui para mostrar só isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, que é você ganhar 20% de desconto em cima dessa tarifa, tá? Então, como que acontece esse esquema? Ô João, tu consegue, já que você já se jogou aí nessa conta, faz essa conta também, por favor, de quanto fica essa passagem aqui? Com 300 e quantos? Desculpa. 300 e... Aí, ó, 6.120. Já baixou aí 1.000 e um bocado, né? R$ 1.500, pelo menos. 1.500. 1.500 é bom. 1.500 é um preço um valor bem interessante. O que acontece aqui nessa executiva? Deixa eu voltar um pontinho aqui. Quando existe tarifa award na mesma data, no mesmo voo, na econômica e na executiva, se você pegar e colocar ali, eu vou voar de econômica, você clica na econômica, você vai finalizar a sua compra. Antes de você finalizar a sua compra, vai chegar essa mensagenzinha para você. Você quer viajar na classe executiva com até 20% de desconto? Se você quiser, você ganha esse 20% de desconto. Porém, se aqui você comprar direto na executiva, ele não vai te dar o desconto de 20%. Certo? Então, existe esse hackzinho. O que eu recomendo para vocês é utilizar o Cits Aero, tá bom? Então, tem aula completa sobre como utilizar a ferramenta e tal, para buscar essas possibilidades. Então, busca ver quanto que está aquela tarifa a ordem executiva e puxa para fazer esse upgrade para a econômica aí nos 20%. Rafa, quer alguma coisa? Levantou a mão, foi impressão minha?
Taca-lhe pau que o povo tá ficando com fome. Então, já que tá dando a hora já, eu acho que eu quer acrescentar alguma coisa, Rafa? Eu quero acrescentar comida e café, mas se Não, da você minha quiser. parte, tá tranquilo, pode seguir. Só vamos fazer uma enquete da próxima aulão que a gente for fazer. De repente, o próximo aulão vira uma imersão. Aí a gente faz o dia inteiro. Porque se der brecha, a gente fala o dia inteiro, né? Eu não descarto, hein? Ué, Não descarto a é possibilidade. só a galera pedir, pô. Depois pedem lá na comunidade. O pessoal tiver interesse, a gente já organiza mesmo. Isso aí pra gente é tranquilo. A gente já gosta mesmo. E aí a gente não se segura tanto nos parênteses, porque a gente ficou a aula inteira aqui no privado, aqui nos bastidores. Galera, acelera, galera, acelera. Precisarem fazer uma imersão, a gente faz aí um sabadão inteiro. Sim. Senta pua. Então, se vocês acabaram de ver que é possível, sim, conseguir tudo isso sem um cartão de crédito bom, tá? E mesmo até sem morar no Brasil. No caso, eu não moro no Brasil. Eu tenho um cartão de crédito bom, sim, mas eu não tenho um acúmulo orgânico ali no dia a dia. Então, é possível para todos os tipos de perfil diferente. Seja para quem só viaja em alta temporada, seja para quem tem flexibilidade, seja para quem mora no Brasil, seja para quem tem cartão de crédito ruim. Tudo isso é possível aqui, certo? Utilizando as milhas. E como eu falei, é sobre princípios. Então, se você me pergunta se você pode usar as mesmas estratégias para outros lugares do mundo, eu te respondo que sim. Eu te mostrei como mapear a rota, depois de mapear, como encontrar essas melhores opções. Então, você vai precisar aí ter um conhecimento mais avançado na parte de alianças, de companhias aéreas, tudo isso. A gente tem um módulo específico só para isso, certo? Você entender quem é parceiro de quem, onde encontrar a tarifa de tal companhia aérea, porque algumas você tem que buscar em uma ferramenta, você tem que buscar em outra. Não existe apenas uma ferramenta Ultra Master Blaster, você tem que usar várias para poder encontrar o que você está buscando de acordo com o que você está buscando, tá? Então, existem várias estratégias diferentes para programas diferentes, certo? Então, o que eu recomendo para vocês é que saiam do Instagram para poder começar a ver o mundo com os seus próprios olhos. Porque uma coisa é você estar aqui olhando um iurte bonitão aqui, você vê um Cazaquistão, você vê uma foto na Torre Eiffel, você vê uns Estados Unidos ali, tudo isso só no Instagram e você tá ali, pô, que bonito, e dá aquele like, mas cadê aquele momento que realmente você parte para dar o próximo passo? Então, para quem for visitante, gostou da metodologia, gostou das nossas piadas de quinta série e tem interesse de participar do Clube do Fora da Gaiola, o que acontece? A gente hoje está lançando a Black Friday, né? Começamos em novembro, né? 1º de novembro, então a gente está começando a nossa Black. O que tem dentro ali do Clube do Fora da Gaiola? A gente tem um grupo de suporte no WhatsApp, a gente já pensou em usar outras ferramentas para comunicação. Eu sei que tem cursos e clubes aí de viagem que ficam usando Discord, ficam usando comentário de aula, e-mail, igual os astecas faziam. Cara, eu não gosto. Igual eu falei no começo da aula, eu gosto de ver a cara de vocês, eu gosto de dar abraço em todo mundo. Então, quanto mais proximidade eu puder ter com vocês, eu prefiro. Então, a gente conseguiu e está conseguindo manter o grupo de suporte no WhatsApp, que a gente tem uma interação mais direta. Além disso, a gente criou um canal de promoções no Telegram, que, na real, já era o canal de promoções do 1000 pontos por vez. Quando a gente fez a parceria, eles trouxeram esse canal de promoções para dentro do Fora da Gaiola. E aí são 2 canais, um só sobre pontuação, onde fala de acúmulo de pontos, transferência bonificada, tudo relacionado a juntar pontos, ganhar pontos, e um canal de passagens. Então, todo dia tem umas 20 passagens diferentes ali dentro, para tudo quanto é lugar do mundo. É um prato cheio para quem tem disponibilidade, flexibilidade de data, porque às vezes tu não está nem pensando em ir para o lugar. Aí aparece ali, ó, igual apareceu recente, Espanha por mixaria. Opa, quero. Aí tu garante a tua passagenzinha para a Espanha e vai ser feliz. Para quem não tem tanta flexibilidade assim, eu amo aqueles canais ali para fonte de pesquisa. Rafa, estou querendo ir para a Espanha. Exemplo que a gente está dando recente. Mas eu não faço ideia se essa passagem que eu encontrei ela tá boa ou não tá. Você entra no canal, pesquisa por Madrid ou por Barcelona e tu vai ver a média
de milhas que são usadas para aquela emissão. Então, você sabe se a passagem que você encontrou está boa ou não, ou você tem uma meta de pontuação que você tem que juntar para encontrar uma passagem boa naquela emissão. Então, eu gosto muito do canal de promoção, não só para alerta, mas também como fonte de pesquisa. Além disso, a gente tem todos os nossos cursos inclusos, né? Então, igual eu falei, a gente juntou forças, então todo o conteúdo que eu tinha está lá, conteúdo do 1000 pontos está lá, do Recalcule a Rota também, e juntando essas 3 mentes loucas da gente, a gente conseguiu criar conteúdos extras. Então, a gente tem um módulo inteiro só de hospedagem. Eu brinco que tem muita gente que está na comunidade que a pessoa chega pelas passagens aéreas e fica pelas hospedagens, porque a economia de hospedagem é absurda. Absurda. Estava mostrando ali, Rafa, economizei R$4.000 para chegar na Tailândia. Pô, eu fiquei 60 dias de graça no Japão. Quanto é que eu ia gastar de hospedagem com isso? 5 dias de graça em Genebra. Quanto é que eu ia gastar com isso? 5 dias de graça em Paris, quando eu estava voltando para o Brasil. Foi meu último destino. Quanto é que eu ia gastar com 5 diárias em Paris? Então, a gente economiza muito com passagem, mas para quem ainda não parou para pensar nisso, vocês vão economizar um absurdo com hospedagem. E aí tem todo tipo possível que vocês imaginarem de hospedagem. Desde hotel 5 estrelas, que eu usei no Vietnã, por exemplo, até estratégias para você ficar na casa de um japonês dormindo no futon com aquelas paredezinhas de correr, que eu também fiz quando eu estava em Osaka. Então, a gente compartilha toda a caixa preta, né, todas as estratégias que eu vivi durante esses últimos 5 anos, que o Saulo está vivendo agora, voltando para a Tailândia. O 1000 pontos mesmo foi para Castelo no Canadá. Então, está faltando o Saulo arrumar um castelo para ele, né? Porque eu fiquei no castelo em Gales, vocês ficaram no castelo no Canadá, falta o Saulo arrumar um castelo para ele também. Então, todo esse conteúdo, toda essa maluquice da gente está organizada nesses cursos todos ali dentro do Fora da Gaiola. Temos os encontros online, igual esse daqui. Esse aqui, por um acaso, foi aberto para visitantes, mas a gente tem pelo menos 2 vezes por mês os encontros fechados com os alunos, que serve para trazer conteúdo que vocês estão pedindo, igual esse mesmo do Avios Ibéria, que a gente está sentindo que é um conteúdo que a gente está querendo atualizar, porque, cara, está muito forte. E para tirar dúvida. Então, sei lá, eu brinco que quando eu entrei na mentoria, o meu mentor falava que existe 3 tipos de aluno. Tem o aluno aprendedor, que é o que gosta de muito conteúdo, tipo a Elo, que estava aqui na aula agora há pouco, ela está sempre me pedindo, Rafa, já assisti todas as aulas que vocês gravaram. Quando é que tem mais? Então, tem um aluno aprendedor que gosta de muito conteúdo, então a gente tem todos os cursos. Tem um aluno que é o fazedor, que é o que às vezes não tem tempo, não tem paciência para ficar assistindo aula, ele só quer aquele direcionamento mais prático. Ele entra no encontro online e tem uma consultoria praticamente ao vivo com a gente. Então, se ele tiver algum roteiro específico, uma dúvida específica de cartão, qualquer coisa que ele tenha ali pessoal, entra nesse encontro online com a gente sempre tem uma janela para tirar dúvida, para interagir, então a gente consegue dar esse direcionamento. E tem um aluno que não é nem aprendedor nem fazedor, é o festeiro, é o cara que só está pela bagunça. Aí, para o cara que só está pela bagunça, a gente tem o grupo de suporte, tem muita gente que fica ali no grupo, pegando dica do que está acontecendo e já consegue ter resultado. Tem aluno que gosta de ir para tomar uma cerveja com a gente em Botafogo de vez em quando, botar o papo em dia e dar risada. Então, a gente está tentando agradar grego, troiano e baiano. Então, não importa qual o seu perfil, entre os 3, a gente está tentando englobar isso para vocês. E o Mercadão de Passagens, o que é? A gente fica fazendo muito câmbio de pontos dentro da comunidade. A gente teve exemplos práticos agora. Teve a menina que está indo para a lua de mel na Ásia, ela vai juntar os pontos dela que estão em excesso para vender para a gente ali dentro da comunidade. O próprio Saulo, uma semana atrás, decidiu voltar para a Tailândia, perguntou lá na comunidade, quem tem ponto azul para me vender? Apareceu o Uli, estava com ponto azul, estava querendo vender esses pontos, porque não tinha previsão para viajar. Foi até ponto que sobrou da viagem dele para Portugal agora no Ano Novo, Natal. Então, a gente consegue fazer, eu brinco que é o Tinder dos viajantes, né? A gente pega quem tem ponto sobrando com quem está sem ponto nenhum e quer viajar. E aí a gente consegue fazer esse match para a galera viajar. Somando todos esses valores aqui não são fontes de vozes na minha cabeça, porque a comunidade do Fora da Gaiola era vendida por R$460, o canal de promoções do 1000 pontos era vendido por 240, os nossos cursos somados dava mais de 997, encontros online com consultoria e tudo mais, vocês não encontram por menos de R$600, R$700 na internet hoje,
E esses mercadão de passagem, que muita gente chama de balcão de milhas, hoje em dia o pessoal tem usado um nome diferente porque, enfim, balcão está meio queimado aí no círculo de viajantes. Mas um mercadão desse, tu não encontra um balcão de milha por menos de R$300 hoje. Então, somando tudo, daria 2.497. O Fora da Gaiola, até hoje, né, ao longo desse ano, ele está sendo oferecido por R$ 99,90 por mês, num plano anual, porque a gente trabalha com esse acompanhamento anual. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou o cara do longo prazo. Então, cara, não vem me procurar perguntando coisa para esse mês. Para investimento, para viagem, para milha, para tudo. Eu sou o cara do longo prazo. Então, eu acredito que em um ano eu consigo te dar um resultado absurdo. Para um mês, eu vou conseguir te dar uma dica. Olha, tu quer ir para Tailândia? Faz isso, isso e isso. Eu vou te dar um direcionamento. Só que, se você não teve um planejamento, não teve tempo para desenvolver isso, a tua economia não vai ser tão agressiva quanto poderia ser. Ao longo de um ano, você tem muito mais tempo para aprender, para refinar a técnica, para melhorar a estratégia e gerar uma economia muito maior. Então, a gente sempre trabalhou com R$ 99,90 por mês, que é um preço ridículo, vocês viram ali pelo preço das emissões, né? Só essa passagem do Saulo para o Festival das Lanternas, ele economizou mais de 4 mil. Então, 99 por mês dá 1.200 no ano. Então, uma passagem a gente economiza muito mais com isso, sem entrar em mérito de executiva, primeira classe, estou falando de econômica. Então, econômica, essa passagem que eu falei do pessoal indo para Santiago, deu 5.600 a família indo para Santiago agora no inverno ver neve, 5.600 na primeira passagem que eles emitiram. Então, esse R$ 99,90 aqui, vocês tiram na primeira viagem relativamente fácil. Mas hoje, como a gente começou novembro, né, o mês da Black Friday, a gente vai fazer uma ofertona bem especial, que é a seguinte: o Fora da Gaiola inteiro vai ficar com 50% de desconto. Então, aquilo tudo que eu acabei de mostrar, que vale fácil R$ 2.500 praticamente, vai sair por R$ 600 um ano inteiro. E aí foi aquele papo do patrão que ficou maluco real. R$ 600 no ano. Se o meu mentor vê isso, e eu vi que o Ian estava aqui, que ele é lá da mentoria, meu mentor vê um negócio desse aqui, ele vai puxar minha orelha, mas, enfim, R$ 600 para ficar com a gente durante esse primeiro ano inteiro. Detalhe, no Fora da Gaiola, no mundo Fora da Gaiola, a gente tem uma política que a gente diz que não existe inflação no Fora da Gaiola. Então, quem assinar na Black Friday por R$ 49,90 por mês, qualquer renovação, se quiser ficar com a gente 10 anos, não tem reajuste de preço. Então, isso fica para sempre. Eu tenho um aluno que até hoje paga R$19,90. Eu não sei nem se o pessoal do Mil Pontos sabe disso, mas é aluno que comprou no primeiro lote, 4 anos atrás. O cara está na 13ª renovação, porque na época dele não era anual, eu tinha uns pacotes de período diferentes, mas ele já renovou pela 13ª vez e está por R$19,90 até hoje. Então, a gente não tem inflação. Quem está comprando na Black Friday, quiser ficar com a gente 10 anos, continua sendo esse R$ 49,90 por mês no plano anual. Obrigadão aí para todo mundo que conseguiu participar. Prazerzão poder compartilhar com vocês. E a porta da gaiola está sempre aberta. Precisando, chama no grito que estamos junto. Valeu, galera.